A princípio, a ideia desse vídeo seria usar pontuações que eu fiz, mostrando as contradições do que foi falado pela pessoa nas lives. Porém, como ela está dando essa de processo nas pessoas, eu resolvi me abster. E até porque eu tô pelo celular, então para fazer essa parte de borrar o rosto vai ser um pouco complicado. Somente aquilo que eu consegui. Por exemplo, no momento atual que eu vi um vídeo do Leon S. Kennedy, ele postou um vídeo com o rosto dela borrado. Ou seja, nesse caso eu vou utilizar. Mas, por exemplo, terei que distorcer a voz. Mas enfim, tendo isso sido explicado, não estranhem caso a câmera esteja focada em outra pessoa e o áudio esteja distorcido. Fiquem com o vídeo. Cara, e como vocês viram ontem, a senhorita Bianca fez uma live e durante essa madrugada, eu me dispus de pontuar tudo que ela falou. Como, por exemplo, começar com o áudio do Tiagão, né? Fala, Tiagão. Pô, caramba, velho. Ela apontou algumas coisas que é interessante, que é o primeiro áudio do Tiagão, né? Que eu já mostrei pra vocês que não é tão difícil de conseguir. Fala, Tiagão. Na live você consegue, como todas as outras informações que ela passou da Jaque, dizendo que, mas como eu sei que a sua esposa tem uma loja de roupas, você e mais 500 mil de pessoas ali que acompanham o Xandão assiduamente devem saber disso, senhorita. Até porque ele vira e mexe, vai a mensagenzinha ali, ó. Compra na loja da Jaque, ó. Imagina ela descobrir que a Jaque também tem um cupom na Growth. Porque o contato lá, que se diz o Super Xandão, ou melhor, o SX. Que manda meu número de celular, tá? Pra SSZ que eu falo, olha, que fala SX, que talvez esteja se passando pelo Xandão, é isso que vocês querem acreditar, né? Não, porque ele sempre terminava as frases com SX, então com certeza era o Xandão. Enfim, um ponto recorrente que ela toda hora tá levantando e relembrando e tal. Mas se não fosse ele, por que ele teria apagado as mensagens? Porque se não fosse ele não teria. Tá, primeiro, me diz, por que se não fosse ele não teria apagado as mensagens? Vai, me explica. Porque assim, da maneira que escalou, como o próprio Ramsés disse, e eu não tô mentindo, ele falou pra vocês, respondendo você em ligação, essa treta escalou muito rápido. Muito rápido. E quando você fez aquele vídeo, logo em seguida mandaram pro Xandão e ele na segunda-feira já falou sobre isso no começo da live. Eu postei aqui o que você falou e a resposta dele. Somente. Vamos lá. Vamos colocar aqui mais um. Vamos fingir que você não sabe realmente por que ele apagaria. Simples, vamos lá. Faz a quebra de sigilo, localiza quem é o dono do número, localiza quem é o dono da conta, descobre quem que é. Junta com todas as provas que ele teria que você teria de mensagem dele e imagina o que carcaria no botico dele se tivesse tudo isso junto, né, somado. Que é interessante, né, você falou antes no Exposed mais cedo, antes da live, que eu tenho tudo, gravei tudo, dando uma de mago David Jones, né. Mas pra chegar na hora da live e falar que você não tem, você só filmou algumas coisas e tal, e o que você teria pra mostrar são seus áudios. Falando, calma aí. Então tem alguma incongruência aqui nesse meio. Porque quem falou que filmou de outro iPhone, outro celular, enfim, seja lá qual celular que for, esse não é o ponto principal. E você ainda disse que se pedisse pra ele mostrar as provas, você mostraria. Não mostrou. E é sério que você usou. E como não seria ele, se ele não tivesse falado da RAM e tal, que não sei o que, como ele saberia... Se eu te contar que todo o chat dele, mais uma renca de gente sabe que ele tem uma RAM. E você falou preta, que é pior ainda. Não é preta. Mas enfim, né? Cara, e você apontou também que ele te avisou que ele ia no evento da Growth. E se não seria ele, como ele saberia que o Xandão ia no evento da Growth, que a mulher ia ficar em casa? Assim, um segredo entre eu e você. Conta pra ninguém não. Ele avisa nas lives quando ele sai em evento da Growth. Ele avisou, por exemplo, agora no evento da Ironberg, que ele não teria live porque ele viajaria de madrugada. Avisou quando ele foi no podcast lá na Ironberg, no Iron Tacos também. Que esse é interessante. Sabe por quê? Sabe por que esse é interessante? No domingo, que foi em teoria onde que tive as mensagens ali com você e o Xandão no WhatsApp, o Xandão tava
no fim de semana passando em São Paulo e ele tava voltando pra casa. Agora me fala, o que é? É uma mão no volante e outra aqui no celular? Não vamos focar nisso agora, até porque não é esse o ponto no momento, né? Vamos seguir pro próximo que você comentou ali na sua live. Que é o momento que você mostra as suas conversas com o suposto SX no Twitch, na Twitch, sei lá. E, bom, só um acéfalo que não sabe ou não acompanha a live do Xandão e sabe como é que ele escreve, pensaria que é ele. Ou nem isso, pra falar a verdade. E não precisa acreditar em mim. Não sou um conhecido do Xandão, não sou um amigo, sou só um fã seguidor dele. Mas o Rômulo tem o WhatsApp dele. E o Rômulo tem propriedade maior pra falar disso do que eu. E segundo, ele não escreve desse jeito. Todas as vezes que ele falou comigo, ele escreveu de outras formas. Formas corretas, palavras inteiras. E nas conversas que foram mostradas, não tem nada de palavra inteira ali. É palavra errada. Parece até um analfabeto escrevendo. Então não é ele, cara. Se tem uma coisa que ele não é analfabeto. Tá. Um cara aí que tem facilmente um QI no mínimo de uns 130 para mais, 140, 150. No mínimo. Vai escrever daquele jeito? Cai no real, cara. Então, as pessoas acreditam em lorotas, meu. E já afirmando que é o cara. Bom, eu também pontuei aqui que você ficou batendo muito em cima dessa questão do 1K. Como se a gente não tivesse isso direto de pessoas mandando uma quantidade exorbitante de dinheiro em Pix. Tanto aquele rapaz lá que pedia, tipo assim, qual é o seu valor pra você fechar a live? Ou o próprio clipe famoso do Luan, que ele fala que se desse tal valor, ele ia dar o butico. E o cara dá o valor no mesmo time. Fora os altos Pix que o próprio Xandão já recebeu dos moleque. Não é um fato de se impressionar. E você comentou da IA... perdão, era a foto de verdade. Do Xandão no carro preto, segurando uma colher. E o que mais tem no Instagram, o que se passou nas lives, era o Xandão na live mostrando o carro dele. O Xandão zoando com os moleques que virou meme. Cara, é um ponto tão burro pra quem acompanha a live e, tipo, acha que é raro que isso aconteça que, cara, mano... Complicado, velho, complicado. Mas enfim, não é tão difícil encontrar uma foto do Xandão próximo da RAM, dentro da RAM, do lado da RAM. Tem até vídeo do Xandão escutando o funk na RAM. Olha esse grau! E é interessante que ela mostra a conta da Twitch, né? E a conta é um VZZZZZZ. Mano, não é possível que só eu colhi ali o nome da conta e eu lembrei direto desses doentes que esses desgraçados mandam na live, velho. Não é possível que só fui eu que recordei disso. Mas assim, a mais bem, né? Um homem zoeiro com uma coisa que é recorrente na live dos moleques mandaram. Mas aí eu vou passar pano que você disse que não assiste live do Xandão, não acompanha. Então, você não sabe disso. Negócio complicado, né, gente? Porra. Era só ter pedido desculpa quando aconteceu aquilo lá. Era tão simples, velho. Inclusive a treta tinha morrido, né? Já tava umas 2 semanas, ninguém falou mais sobre isso. Cara, eu anotei aqui, que é engraçado que ela fala aqui. Mas eu tava certo. Quanto a Haluca, o Felca, a Rocinha, e não sei o que, e não sei o que lá. E também tô certo então nisso daqui. Porra! Se o Bigodinho tava certo na questão artística e sobre defensão é foda, sobre a proteção contra animais, por que ele estaria errado na questão do, né, do grande genocídio que ele causou na Europa? Cara, e eu também anotei aqui que ela comentou sobre a questão de que ela disse que ele esculhambou ela, que ele falou um monte sobre, que é aí nas palavras dela, que você me difamou, você me caluniou, você feriu minha honra, me denegriu. Desculpa, não pode falar mais essa palavra. Você me esclareceu. E, cara, assim,
pra quem viu o vídeo que eu vou mostrando a informação, o que ela falou e o que ele respondeu, sabe que é mentira. Ele falou de boa, tranquilo, porque quem acompanha já as tretas do Xandão, que aconteceu em épocas passadas de disse-me-disse com o pessoal da Maromba, sabe o quando ele tá bravo. Ou a própria Pichau. Aquilo é o Xandão esculhambando, falando raivoso, nervoso. Cara, ele ainda tava falando compreensivo, cara. E não me venha falar que você é vítima, bem, porque aconteceu no seu privado, ninguém sabia disso, e você transformou isso em um circo, em um show, tá? E você até o último segundo da sua live, que você teve a oportunidade de pontuar que era ele mesmo, você pontuou. É claro, como não lembrar que ela falou que ele ia ignorar, né? Que ele ia deixar essa batida, ia passar, que ele não ia levar pra questão judicial. Logo em seguida ele ia ligar pra ela. E, é claro, como o próprio Renan apontou na live dele, e também quem tava assistindo percebeu, pra quem tinha recebido áudios do Xandão, quem tinha conversado muito com ele, o próprio não adivinha, ela pergunta, tipo assim, cara, tinha como você descobrir realmente que era a voz do Xandão ali, no que ele te mandou, você concordou? No primeiro instante que ele te liga, você fala, pô, mas com essa voz aí? E aí, quem é? Ah, é com essa voz? Pô, eu não tinha, nos áudios que você escutou dele, confirmado qual era a voz do Xandão? Mas enfim, né? Você é só uma vítima, desculpa. E é legal como ela fala essa questão da vítima, tirando toda a culpa dela, caso realmente não seja o Xandão. Porque ela, tipo, aí não era o Xandão, então a culpa não é minha. Eu dobro e passo pra quem me mandou as mensagens. Até porque quem me mandou a mensagem foi a pessoa pública que expôs tudo isso, tornou um circo e fez todo mundo assistir, pensar na índole do Super Xandão como talvez uma índole de filha da puta, né? Mas enfim, né? Ela é vítima, desculpa. Ah, e não vamos esquecer, hein? Por que ele mandaria R$1.000 no Pix e depois apagaria as mensagens? Desculpa, não posso deixar de pontuar isso. Até porque ela vira e mexe, traz essa afirmação e esse argumento como um ponto válido que não tem explicação. E é interessante, cara, que novamente ela diz ter duas opções. Ou ela foi enganada, ou era realmente o Xandão nisso tudo. Mas depois de ela dar essa argumentação, ela ainda insiste depois em insinuar que era realmente o Xandão. Então, cara, mesmo se você foi uma vítima dessa situação, não tem como dizer que você também não fez parte disso. Mas é tão óbvio que, tipo, não precisa nem explicar. Mas ela vai, tipo, não, mas por quê? Por que eu sou a pessoa que causou todo o problema? E, tipo, sim, eu haveria processo. Mas, na minha opinião, agora com tudo que aconteceu, o processo pra você seria mais pesado no cara que se passou pelo Xandão, velho. Porque olha o que tu tá falando. Olha o que tu tá fazendo com essa situação, que poderia ser resolvida chamando o Xandão numa DM do WhatsApp, do Instagram. Eu perdi as contas de quantas vezes ela reafirmou novamente que ela era vítima, que ela reforçou esse ponto, mas só pra depois continuar dando a entender que foi realmente o Xandão que mandou aquelas coisas pra ela. Então, mano, tem um momento da live que é engraçado que a Bianquinha fala, porque, tipo assim, ela, tipo, fala que, ai, mas eu vou casar. Mas ele já era casado. Pra depois, tipo, ele ainda complementar. Ai, mas eu vou separar. Mano, não tem o menor sentido. Pense na sua vida. Traição não é maneira, você é um homem forte o suficiente. Eu falei que eu jamais ficaria com ele. Cassina é maneira, rapaziada. E eu falei. Aí ele falou, não, eu vou casar, que não sei o quê. Vender pack de IA também, é da hora. Gente, para de escrever de Caps Lock, porque isso parece que você tem 14 anos. Eu não leio mensagem de Caps Lock.
Tá, agora vamos pular pra próxima fase, que é a parte da ligação. Que, sinceramente, é a parte que deixou todo mundo indignado. Com tudo que aconteceu, tudo que foi falado, a maneira que a Bianca tratou a Jaque. Mas... vamos começar com você falando sobre o que o Xandão teria feito naquele dia. Acho que foi o dia 27. Que você falou que foi no domingo. Você se contradiz, mas na realidade foi no sábado. Mas beleza, vamos deixar isso passar. Vamos focar no que foi falado. Você comentou com a Jaque em ligação que... o que vocês estavam fazendo, já que falou que normalmente em finais de semana, normalmente a gente fica junto, ou na nossa casa, ou na casa dos meus pais. E você, como resposta pro professor, perguntou pra ela: ô Jaque, mas você tá sendo coagida a falar isso? Você lembra do domingo? Eu queria muito saber, porque talvez eu esteja sendo trollada. Eu quero muito saber o que seu marido estava fazendo. Talvez, olha aí, ó. 27 de julho, você lembra? Era um domingo, Jaque. 27 de junho, era um domingo, tá, Jaque? Eu tenho um horário aqui. Você lembra que ele estava fazendo das 8h53 até as 7h41? Você estava em casa? Era dia 27/6. Deixa eu confirmar aqui que dia que era. Dia 27/6. Não era um domingo. Era um sábado, Jaque. Sábado à noite. Você chamou ele, Ô Jaque, você tá sendo coagida a falar isso, Jaque? Ô Jaque, então, o que você acha da... E a Bianca criou na cabeça dela que o Xandão não ia querer ir atrás da questão da quebra de sigilo, porque senão ele ia se fuder. Porque ia se mostrar que na verdade era realmente ele. E tipo, no começo da ligação, ela fala isso. A gente tem que ir atrás, né? Não sei o quê. Só que, cara, ele ainda fala que, tipo, não, mas eu tava tentando falar sobre isso, você não tá deixando eu falar. E ela continua repetidamente deixando ele não falar. Desculpa, não deixando ele falar. E não precisa acreditar em mim de novo. Eu mostro. Então, o que você acha da gente processar essa pessoa que se passou pelo seu marido? Pode, claro que pode. Tudo bem, mas então, Xandão, vamos processar e perder a quebra de sigilo nesse caso? Marcelo, tira o foco do cara. Tá todo mundo ouvindo, tá ao vivo. Foca você. O cara, burra. Ô, Xandão, e aquela foto no carro? Deixa o cara falar, porra. Mas por que você tá estressado? E aquela foto no carro? Você tá com sua esposa? Acusado falsamente? Sobre Tiagão, Jaque? Tá bravo? Caralho, na moral, que... Na moral. Cara, eu não falei mentira. Eu falei do que as pessoas estão passando. Então, deixa o cara falar. E cara, é uma coisa tão chata que até o chat dela fica puto com isso. E eles começam a comentar. Aqui, ó, deixa ele falar. Porque chega um ponto que não dá, velho. É claro, ela pontua pra ele que ele esculachou ela, mas não foi. Não, ele não esculachou. Ele falou de boa. Da mesma maneira que ele tava tentando falar com você nessa ligação. Mas parece que você tava na defensiva. De novo, você pergunta pra Jaque e bate de novo nessa questão do Tiagão. Sendo que eu, em alguns instantes ali pesquisando, consegui encontrar o... Fala, Tiagão. Imagina só em uma IA que estuda a voz das pessoas. Se tem essa fala, essa entonação. E outras, muitas outras, né? Porque o Xandão faz live quase todo santo dia, tirando sábado e domingo, desde 2020. E cara, eu não consigo nem mensurar em palavras o que você respondeu pro Xandão. Porque onde ele fez isso? Xandão, você achou que é você brincar com as meninas na live desde o começo? Por que você deu aquele surto? Se você desrespeita a Jaque desde o começo, porque você sempre fez essas coisas. Desvia no foco dela. Você sempre dá risadinha, você sempre brinca. E eu falei assim, isso daí é você que permite, tá? Porque se eu falar agora Mas eu nunca falei do pau dele, velho. ninguém vai deixar. Qual a diferença? Ninguém vai... Me mostra.
Você falou que você tem, você viu, então mostra. Porque assim, uma coisa é o chat. Fazendo a brincadeira, distorção. Porém, ninguém do chat é pessoa pública. Que nem você. Ele falou de você porque você falou dele primeiro. Tô mentindo? Aquele pedido sobre as veias, não foi você falando primeiro? Ela pedindo pra ele explicar a falta de respeito dele. É engraçado porque daí a gente corta depois pro que vai acontecer dela falando com a Jaque. Só porque a Jaque pediu pra falar. Até ali, antes de você falar da Jaque. Me explica a sua falta de respeito. Porque pelo que o Xandão falou, e tem vídeo aqui no meu canal já, 6 minutinhos, as contas não batem. No máximo ali, o que deu pra tirar do que ele afirmou é que você não tem um humor tão engraçado pra ele. Mas enfim, né? Ele feriu sua honra, te denegriu, né? Vamos lá. Cara, e é foda, porque o Xandão tenta ainda conversar com ela de boa, tenta ser sincero, e ela se paga de superior, tá ligado? Sendo que ela tava até agora julgando essa questão de superioridade e paladino da justiça. Pode me processar também, Xandão. Que você respeite mais a sua esposa, beleza? Fica com Deus, tá? Que Cristo ilumine esse negócio para que você não deixe que as pessoas, que seu público seja assim, endiabrado, que seu público seja mais respeitoso com você, beleza? E com sua mulher. Já que a sua mulher quer dificultar, que você faça com que seu público ouça e não faça essas brincadeiras, beleza? Forte abraço. Bom, gente, pra mim tá muito claro. Espero que ele processe o cara. Pra mim tá muito óbvio isso, mano. Vocês podem me achar nisso, pode xingar à vontade. Pode xingar à vontade. Vamos ver na quebra de sigilo quem é, tá? Vamos ver na quebra de sigilo. Pode xingar à vontade. Tá, ela falou do ponto lá que por que ele riu quando chamavam a esposa dele de gorda e de corna. E... Ela tá querendo tirar um foco, ela é cínica. Ardilosa. O pessoal me chama de tartaruga do seu cara. Porque eu vejo um monte de áudio assim. Caralho, mano. eu coloco minha mão no fogo pra que o Xandão nunca fez isso que você afirmou que ele fez. Nunca. Pelo contrário, sempre que isso acontecia, baixava a brisa da live. Ficava um clima de bosta. E o cara logo em seguida era banido. Me mostra essa parte que aconteceu onde você viu. E é claro, pra quem tava falando até agora que o Xandão não processaria, porque com certeza ele vai se ferrar se ele fizer isso, tal. O Xandão aqui nessa parte, ele simplesmente quebra esse argumento da Bianquinha, que ela criou na cabeça dela, né? E ele fala que sim, vamos atrás então pra processar. Pra logo depois ela falar que, mas eu não tinha nada a ver. Sou só uma vítima. Mas me explica, onde tá o desrespeito da pessoa falando simplesmente a frase, deixa eu falar? Falando do meu marido, veiudo, não sei o que, porque lá. Isso tá na verdade. Eu vou falar do mesmo jeito que o seu marido falou. Eu não tenho controle sobre terceiros. Jaque, eu vou falar a mesma coisa que seu marido falou. Eu não tenho controle sobre terceiros. Mas isso daí, ó, tá Juliana, eu também não tenho. Ok. Ele não tem controle sobre terceiros, eu também não tenho controle sobre terceiros. Já sai que você conta onde você fala. E quem falou com você? Falei, peço desculpas, eu fui enganada. Deixa eu falar. Ô, calma aí, gatona, não vem se respeitar não, caralho. Tava falando Tu desrespeitou todo mundo, porra. caralho. Caralho, favela. Audiência? Ah, barraqueira do caralho. Olha quem fala que é barraqueira. Pelo amor de Deus, mantém... Porra. Você não é um cristão, mantém sua mulher no lugar, caralho. Olha lá, mano, caralho, muito mal. Mano, na moral. Na Pelo moral. amor de Deus, mano. A menina tá me tratando mal pra caralho, acha que é quem? Não. Bianca, é o seguinte, ó. Eu tentei ligar pra você, pra conversar, pra colocar a situação. Com a Jaque me desrespeitando atrás, né? Ela chamou você de puta? De biscate? De vadia? De desgraçada? De filha da puta?
Me fala, o que a frase deixa eu falar é desrespeitosa pra você? Do início ao fim, não bate, velho. O que ela mede na régua dela do que ela recebe, o que ela acha que deve ser o equivalente pra dar de volta. Não faz sentido, velho. É isso. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e tamo junto.